Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então, bora lá? Então, assim, como vocês podem ver nessa imagem, o sistema respiratório, ele é formado, né, então, pelos pulmões, né, que estão aqui, pelo principal músculo que é o diafragma, né? Além das partes acessórias também, como brônquios, bronquíolos, alvéolos, que eu vou comentar com vocês cada um desses itens. Então, assim, o que eu quero que vocês observem primeiramente? Esse músculo aqui, ó, logo abaixo dos dois pulmões, é o diafragma. Ele é o principal músculo, tá? Do sistema respiratório. Ao contrário do que a gente vê em muitas literaturas e algumas aulas tem, né, alguns professores, livros que comentam que é o músculo peitoral, não. O peitoral é o músculo acessório, tá? O músculo acessório do sistema respiratório. O músculo principal do sistema respiratório é o diafragma, como vocês podem ver aqui, ó. Então, aqui estão os dois pulmões e logo abaixo o músculo diafragma, que é o que vai realizar o movimento de inspiração e expiração, ou seja, ele vai ter o movimento de contrair e expandir, tá bom? Já vou falar para vocês um pouquinho sobre esse músculo que é tão importante para nós. Então, bora lá. Nessa aula a gente vai aprender sobre o sistema respiratório, descrever as funções respiratórias, distinguir entre o movimento de inspiração e movimento de expiração e também a hematose. Então, o sistema respiratório compreende o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas no organismo. Então, assim, pessoal, o que que são as trocas gasosas? Toda vez que vocês ouvirem esse termo, né, trocas gasosas, significa a troca de oxigênio pelo gás carbônico, tá? Então, quando tem essa troca de oxigênio por gás carbônico, a gente denomina então como troca gasosa. E esse processo é denominado também de hematose. Então, além de ocorrer a troca gasosa, né, a troca do oxigênio pelo gás carbônico, também ocorre a hematose. O que que é hematose? É quando tem a oxigenação das células sanguíneas, ok? Então, as células sanguíneas, todas as nossas células, acabam se oxigenando através do sistema circulatório em conjunto com o sistema respiratório, como a gente viu na aula anterior, que seria a pequena circulação, tá? Então, quando ocorre a pequena circulação, como a gente viu na aula passada, a pequena circulação também está ligada com o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, ele vai passar pelo processo da hematose, tá? É, lembrando, então, que nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, o ar que a gente inspira, ou seja, esse ar é o oxigênio, e o ar que a gente expira é o gás carbônico. Para que aconteça essa transformação, então tudo isso já gerou o processo de hematose, tá? E a difusão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, deixa eu ver. Aqui está o desenho, né? Então, a gente inspira oxigênio, o oxigênio ele chega até os pulmões, né? Quando percorre o trajeto dos pulmões, que eu já vou explicar para vocês. Então, chega, passa pelos brônquios, bronquíolos, alvéolos, até chegar nos alvéolos, onde os alvéolos vão fazer, então, o recrutamento alveolar, ou seja, a troca gasosa, que é transformar o oxigênio em gás carbônico, tá? No processo de difusão, que eu já vou explicar para vocês. E automaticamente, como vocês podem ver aqui, tudo que está em azul é o gás carbônico que é expirado pelos pulmões, tá? Então, essa é a principal função dos pulmões, né? No caso, a mecânica do sistema respiratório. Então, o que está envolvido no sistema respiratório? Quais as partes do nosso corpo que pertencem ao sistema respiratório? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, do sistema respiratório fazem parte o nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões e diafragma, tá? Então, essas são as partes, né, do sistema respiratório. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, então, bem no início aqui, a gente localiza a cavidade nasal e as narinas. Então, quando a gente inspira o oxigênio ele entra através das narinas, percorre toda a cavidade nasal, como vocês podem ver aqui, até chegar nessa região que a gente denomina, que é denominada então como epiglote, né, que a gente viu no sistema digestivo, e a faringe. Lembra que eu comentei com vocês, na aula anterior que a região aqui da epiglote e da faringe
são regiões comuns, tanto do sistema digestivo como do sistema respiratório. Então, ó, tá aqui, ó. Na aula anterior, a gente viu sobre o sistema digestivo tá bem no cantinho aqui, ó. Então, esse tubo maior que vocês conseguem localizar aqui é a traqueia. A traqueia faz parte do sistema respiratório, tá? E ó, bem do ladinho aqui da traqueia, como se tivesse só o início, e aqui, ó, logo é apagado, no caso, o sistema digestivo, tá? No caso, a região do esôfago. Lembram da aula anterior que a gente falou sobre o sistema digestivo? Então, novamente, não esqueçam, o sistema digestivo, ele passa muito próximo do sistema respiratório. Por isso que quando a pessoa engole rápido a comida, ou quando é caso de idosos, né? Os idosos que começam a ter perda da musculatura, da força da musculatura interna, é muito comum os idosos começarem a ter afogamento. Então, o que que é o afogamento? O afogamento é quando o alimento, em vez de passar pela faringe e chegar aqui, ó, no esôfago, ela passa pela faringe e vai direto para laringe e traqueia, né? Então, aí que ocorre o afogamento, tá? E esse que é o perigo de deixar um idoso que está começando a ter fraqueza muscular na região da epiglote ainda deixar ele comendo alimentos sólidos. É muito perigoso. Então, assim, para vocês que são cuidadores, comecem a reparar a hora em que o idoso começa a tossir. Quando o idoso começa a tossir demais na hora que ele está se alimentando, é muito importante vocês, como cuidadores, chamarem a fonoaudióloga, tá? Por que tem que chamar a fonoaudióloga? Porque é a única profissional que vai saber avaliar o nível de força que está essa epiglote, certo? Isso aqui não é função do cuidador, não é função da enfermagem, não é função da fisioterapia, não é função da nutricionista, é função da fonoaudióloga. Então, começaram a observar que o paciente de vocês, idoso, né? Ele tem começado a se afogar com a comida. Por favor, pessoal, chamem uma fonoaudióloga. Professora, mas eu não conheço. Procura. Procura no Instagram, procura contato no Facebook, no Google, tá? Hoje em dia tem muitas fonoaudiólogas que têm essa especialidade em geriatria, tá? Se tiver plano de saúde, mais fácil ainda, porque o plano de saúde ele já vai está cobrindo também esse profissional dentro do home care, tá? Então, para vocês entenderem como é importante. Quando o idoso broncoaspira, o que que é broncoaspirar? É quando a comida, ao invés de percorrer o caminho da epiglote e direto para o esôfago para chegar ao estômago, ela acaba indo para os pulmões. E tem um risco enorme desse idoso broncoaspirar e nem sempre resistir e acabar indo a óbito, tá? Então, comecem a reparar se o paciente de vocês tem se afogado com a comida, ok? Se ele está começando a se afogar com a própria comida, é porque ele não está conseguindo ter força o suficiente para engolir. Se ele não está tendo força o suficiente para engolir, não adianta vocês, cuidadoras, nós que não somos fonoaudiólogas, tentarmos achar uma solução para isso. Não adianta. Tem que ser exercício específico da fonoaudiologia que ela vai prescrever para esse idoso, ok? Então, a fonoaudióloga é uma profissional extremamente importante para estar atuando junto conosco nos cuidados com o paciente geriátrico, tá? Então, ok? Nunca mais vou esquecer desse músculo aqui, que é a epiglote, que é o músculo que faz essa separação do que vai para o sistema digestivo para que não vá para o sistema respiratório, tá? Então, como vocês podem ver aqui, como eu já comentei na aula passada, a epiglote ela sempre vai estar mais posicionada viradinha para cima, como vocês podem ver aqui. Por quê? Porque a gente precisa muito mais respirar, né, do que se alimentar. Se alimentar é super importante, mas a gente passa, né, a maior parte, todo momento, respirando. Então, o ar precisa estar fluindo por aqui, tá? Por quê? Porque o ar vai passar pela faringe também, vai passar pela epiglote até chegar aqui, ó, na região da laringe, e chegar na traqueia. Então, o ar vai precisar fazer todo esse trajeto, o oxigênio, né, para chegar aqui na traqueia. Quando a gente inspira oxigênio, ele faz todo esse trajeto até chegar na traqueia. Após chegar na traqueia, ele vai passar pela primeira ramificação. Então, ele vai se ramificar, ó, duas ramificações aqui, tá? Essas primeiras duas ramificações são denominadas de brônquios, ok? Então, o oxigênio faz todo esse percurso, né? Cavidade nasal, narina, epiglote, faringe, laringe,
até chegar aqui na região da traqueia. Depois que o oxigênio passou pela traqueia, ele se distribui dos dois lados, nos dois pulmões, né? Então, ele se ramifica pelos brônquios, tá? E aqui, ó, aí, então, esses são os brônquios. Então, traqueia, brônquio, brônquio. E essas ramificações menores, como vocês podem ver, que parecem galhozinhos de árvore, são os bronquíolos, ok? Então, vamos lá. De novo, ó, traqueia, essa região maior aqui, o tronco maior, né? Brônquios, os primeiros troncos menores, né? Como se fosse uma árvore de ponta cabeça. E os bronquíolos, aqui, ó, os galhos, tá? Então, são os nossos bronquíolos dos pulmões. Então, assim, aqui vocês conseguem ver os bronquíolos, mas ainda tem mais coisas que eu quero explicar para vocês. Outro detalhe super importante. Como vocês podem ver aqui, ó, em volta dos pulmões, aqui está o pulmão direito e aqui está o pulmão esquerdo. Professora, mas como que isso aqui é o pulmão direito? Se eu estou no meu lado esquerdo? Novamente, sempre quando for desenho anatômico, vai ser o sentido contrário. Vai ser o sentido contrário do que nós estamos visualizando, ok? Por exemplo, eu estou em posição anatômica em relação a vocês aí do outro lado da telinha. Porque esse aqui é o meu lado direito, certo? E esse aqui é o meu lado esquerdo. E eu sei que para vocês está o inverso, porque a gente está de frente, tá? Como se tivesse um espelho. Mesma coisa a gente faz para visualizar a anatomia. Então, quando eu digo que esse aqui é pulmão direito, do ponto de vista anatômico, tá? Eu sei que esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito para mim. Porém, anatomicamente é sempre o inverso. Imaginem que vocês estão olhando para esse desenho assim como vocês estão olhando aqui para mim. Meu lado direito, meu lado esquerdo, ok? Então, sempre em qualquer desenho anatômico vai ser o lado inverso. Então, assim, outra coisa que eu quero que vocês observem. Qual dos dois pulmões é maior? Ah, professora, vocês vão dizer, é o esquerdo. Direito, não esqueçam, sempre o lado inverso, tá? Então, o pulmão direito, ele é maior, um pouquinho maior do que o pulmão esquerdo. Por quê? Qual que é o órgão que fica exatamente encaixadinho nessa região? O coração. Então, assim, como eu comentei a aula passada, o coração, ele não fica exatamente do lado esquerdo. Ele fica na região central, entre os pulmões, porém ele tem uma leve inclinação maior para o lado esquerdo. Então, por isso que o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor do que o pulmão direito. Mas, ó, só uma questão de poucos centímetros de diferença, tá? Porque aqui vai estar o posicionamento do coração, ok? Então, o pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor do que o pulmão direito, porque exatamente entre eles vai estar localizado o coração, ok? Outra coisa importante. Aqui, ó, como vocês podem ver, é, essa parte aqui que cobre os pulmões, a gente chama de pleura, ok? Pleura. A pleura, ela vai proteger os pulmões. Por quê? Porque o sangue que circula aqui nos pulmões, como a gente viu na aula passada, é totalmente diferente do sangue que circula nas outras regiões, porque é um sangue rico em oxigênio, ok? Então, é um sangue totalmente rico em oxigênio. Por que que esse sangue é rico em oxigênio? Porque a gente inspira oxigênio. E esse oxigênio vai direto para os nossos pulmões. Então, como os nossos pulmões, eles são ricos em oxigênio, e eles têm um sangue, né, no caso, diferente do sangue que circula pelo nosso corpo, então ele necessita dessa pleura, ou seja, dessa proteção do pulmão, tá? Para que o sangue pulmonar permaneça totalmente ali é, intacto, né? Se preserva, é uma forma de se preservar esse sangue pulmonar, que é o sangue rico em oxigênio, tá? Então, aqui nós temos a pleura. E aqui, ó, em volta dos pulmões, nós temos as costelas, tá? Então, assim, qual a principal função das nossas costelas? Proteger os nossos pulmões, certo? Então, a principal função das costelas é proteger os nossos pulmões. Tanto que, ó, uma coisa que eu sempre peço para vocês, coloquem a mão bem na costela, nas costelas de vocês, tentem localizar as costelas e segurem, certo? Então, ó, agora, enquanto vocês posicionam as mãos nas costelas de vocês, eu vou pedir para vocês puxarem o ar. Então, vamos lá. 2, 3 e puxa o ar. Até sentir as costelas se expandirem.
e depois podem soltar o ar. Vocês observam que as costelas, primeiramente, na inspiração, elas vão se expandir e na expiração elas vão relaxar, ou seja, voltar ao estado inicial. Esse movimento de expansão e relaxamento a gente chama então de movimento, né, movimento de respiração, que é movimento de inspiração mais expiração. E o principal músculo que realiza esse movimento, como eu comentei com vocês, é o diafragma. Então, o diafragma é o principal músculo respiratório. Não é o peitoral. O peitoral ele entra como músculo acessório, tá? Porque ele é localizado aqui, ó, na parte externa do nosso corpo. É um músculo externo, é um músculo esquelético, o peitoral, ok? Por isso que ele não é o músculo principal. O músculo principal é o diafragma, que vai realizar o movimento de inspiração e expiração, ok? Já vou mostrar para vocês. Então, assim, pessoal, quando o oxigênio chega aqui, né, percorreu todo esse trajeto, nós inspiramos oxigênio, ele, novamente, passou pela cavidade nasal, epiglote, faringe, laringe, traqueia, percorreu brônquios, bronquíolos primários, ele vai chegar nos alvéolos, que eu já vou explicar para vocês um pouquinho mais, tá?